Começando mais uma aula e hoje a gente vai estar falando sobre o programa do Silhouette Studio, tá? Eu vou mostrar várias funções que esse programa te oferece e também a gente vai fazer um passo a passo de produção, de produzir as suas próprias embalagens do zero, tá? Eu vou estar fazendo essa aula no computador, tá? Depois já estou estudando algumas maneiras que você consegue fazer pelo celular. Depois eu vou estar trazendo esse conteúdo para vocês aqui também, de como você conseguir personalizar ou até mesmo produzir, né, as suas embalagens pelo celular. Tô procurando, né? Como eu não uso o celular, eu não sei, né? Eu só sei pelo computador e é o que eu vou estar ensinando para vocês agora, tá? O Silhouette Studio, como vocês baixam o programa, e tudo sobre o Silhouette Studio e também como vocês fazerem as suas embalagens dentro do Silhouette Studio. Mas depois eu vou estar trazendo conteúdo para vocês que não tem computador, não vai adquirir um computador por agora, mas quer fazer, né, por exemplo, cartões, algumas coisas fáceis que vocês conseguem usar pelo celular, tá bom? Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o Silhouette Studio. Então, aqui, já estou aqui no Google mesmo, tá? Na plataforma de pesquisa e a gente vai estar pesquisando sobre esse aqui, tá? Silhouette Studio Download, tá? A gente vai estar fazendo o download desse programa e esse aqui é o site, tá? Do Silhouette América. Então, a gente vai estar clicando aqui e a gente vai ser direcionado diretamente para o programa, para baixar o programa, tá? O programa do Silhouette Studio, gente, ele tem para o celular. Só que no celular é mais para você já ter o arquivo pronto para cortar direto da plotter, tá? Então, se você já tiver um arquivo pronto e você quer cortar na plotter, você pode usar o Silhouette no celular. Mas para você fazer os arquivos do zero, como a gente vai fazer hoje, você precisa ter no computador. E é esse aqui, o Silhouette Studio, tá? Esse aqui, quando você clica aqui nesse botãozinho direto para baixar, você vai baixar a versão atualizada, que é a versão mais atual hoje. Eu não gosto de usar a versão atual, porque ela sempre dá problema, tá, gente? Porque ela é como se fosse uma versão beta, tá? Que tivesse ainda em análise. Então, dá problema e, além disso, ela ocupa muito espaço no computador. Então, se você não tiver um computador que não seja muito bom ou um computador antigo, tem como você baixar versões anteriores que possa, sim, carregar no seu computador, tá? Então, vocês vêm aqui nessa opção aqui, ó, e você clica nela e aí você vai vir aqui, ó, em download Legas Versions, tá? Não sei falar, gente, inglês, mas é isso mesmo. Então, aqui tá as outras versões, vão estar todas as versões do Silhouette Studio disponíveis, tá? Então, se o seu computador for bem antigo, vocês podem estar baixando essas versões aqui, que são para computadores bem mais antigos, que são versões de Windows 32 bits. Por exemplo, se o seu computador for um computador Windows 7, com aqueles bem antigos, sabe? Então, você consegue usar o Silhouette Studio, só que vai ter funções diferentes, né, gente? Então, os mais atualizados, que são esses aqui, eles têm todas as funções que o Silhouette Studio tem hoje na atualidade. Esses aqui são menos atualizados, tá? E tem menos coisas, e até mesmo o template dele é diferente, tá? As funções também são diferentes, mas você vai conseguir usar e produzir o seu conteúdo usando o seu computador antigo também. No Silhouette, para você baixar, você precisa saber primeiro qual é o seu computador. Se ele for Windows, você precisa saber se ele é 32 bits ou 64 bits. Para saber isso, você vem aqui na barrinha de pesquisa e é só você colocar bit. Você já pesquisa sobre bit e aí ele já vai aparecer aqui, ó, fontes de dados 64 bits. E aí vocês veem aqui, ó. Não, peraí. Ô, gente. Eu vou colocar aqui 64 bits. Aí ele vai aparecer a opção aqui, ó. Fontes de dados, ver versão,
ver versão do computador. E aí vocês veem aqui nas informações, aqui tá o sistema operacional do seu computador, tá? Tipo de sistema. Então, meu sistema operacional é 64 bits, tá? Então, eu sei que eu preciso baixar para o meu computador a versão de 64 bits. Esses computadores atuais, hoje em dia, que são Windows 8, Windows 10, todos eles são 64 bits, tá? Os computadores de 32 bits são aqueles computadores bem mais antigos, tá? Hoje em dia nem fabrica mais esses computadores. Então, são aqueles computadores bem antigos mesmo. Mas é bom você confirmar antes de baixar, tá? Eu aconselho vocês a baixarem umas 2 versões abaixo da atual, tá? Atualmente eu uso a versão 4.4.936. Ela é uma versão muito boa, tá? Eu gosto dela, não me dá muitos problemas. Mas aí quando começa a atualizar muito aqui, eu sempre venho e atualizo também para umas aqui abaixo da atual, tá? Se o seu computador for bom e for novo, você pode baixar essa versão aqui ou essa. Não pode ser qualquer uma dessas aqui, tá bom? Ô, Jeová. Pra onde que eu fui aqui? Deixa eu voltar aqui. E aí você clica em download, tá? Você escolhe aqui qual que você quer baixar e ele vai baixar automaticamente. Você vai seguir o passo a passo lá, tá? Eu não vou baixar porque eu já tenho o meu programa instalado. E aí você vai seguir o passo a passo, é bem simples o passo a passo para baixar o programa. E aí depois você vai vir, você vai abrir o programa, tá? O atual, os mais atualizados, eles têm essa interface aqui assim, tá? Se você baixar um mais antigo, por exemplo, de 32 bits, aqueles bem antigos lá do final, a interface dele provavelmente vai estar diferente dessa aqui, tá? A carinha dele vai ser totalmente diferente dessa aqui. Às vezes não vai ter essas opções aqui, essas opções provavelmente vão estar só nessa barra aqui, também vai ter algumas barrinhas aqui embaixo, tá? Então, assim, no meu outro computador eu uso uma versão mais antiga, tá? Então, as barrinhas, ele tem umas barrinhas aqui embaixo e todas as informações estão aqui nessa lateral. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui nessa versão, tá? Que é uma versão mais atualizada, que tem todas as funções do programa atual, tá bom? Então vamos lá, começar com eu vou mostrar algumas funções aqui do Silhouette Studio nessa aulinha para a gente começar, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o Silhouette Studio, tá? Primeira coisa que vocês precisam fazer são as configurações de página, tá? Se você tiver uma máquina de corte, você precisa configurar para a sua máquina de corte, né? Eu uso a Portration 3, então a minha está configurada para Portration 3, mas se você não tem nenhuma máquina de corte, você pode colocar aqui nenhuma, ou então deixar na Portration 3, tá? Para aparecer essa abinha aqui, que é da base de corte, né? Que a gente usa para fazer os recortes, mas você pode deixar na opção de nenhuma. Aqui você sempre tem que deixar no formato onde você vai imprimir. Então, se você vai imprimir no formato A4, você deixa no formato A4. Outra coisa que eu gosto de deixar é sempre a opção de exibir margem de impressão, tá? Que é essa margenzinha aqui, ó. Que aí eu consigo ver na onde que vai estar a minha impressão, que não é na folha toda, tá? Quando eu imprimo, ela tem umas bordinhas, então quando eu vou fazer algum arquivo, eu sempre gosto de deixar aqui. Outra coisa também que é bem interessante nessa página aqui, ó, de configuração de página, colocar ajustar a grade. Vocês podem colocar aqui, ó, quando vocês forem fazer algum arquivo, essas gradezinhas aqui, elas te ajudam na hora de fazer uma caixa, por exemplo, né? Isso aqui é bem legal, porque ela te ajuda, ó, você coloca muitos quadrinhos ou você coloca poucos quadrinhos, né? Eu gosto de deixar os quadrinhos a 2 centímetros, tá? Sempre gosto de deixar a 2 centímetros e 1 de divisão. E sempre marco essa opção aqui, ó, ajustar grade. Esse ajustar grade por exemplo, sempre vai pegar certinho, ó. Não importa o que eu faça, sempre vai cair em um dos quadradinhos, tá vendo, ó? Sempre vai cair em um dos quadradinhos, ó. Tá?
eu não vou conseguir colocar no meio do quadradinho, então eu sempre vou saber que ele tem 2 centímetros. Por exemplo, se eu quiser diminuir aqui para 1 centímetro, né? Então, eu vou conseguir, ó, ajustar o meu quadradinho aqui, ó, a 1 centímetro, tá vendo? Toda vez que eu mover... Peraí, deixa eu ver aqui. Aí eu consigo ter mais facilidade e flexibilidade, tá vendo? Eu consigo colocar ele em vários tamanhos. Por isso que eu gosto de deixar sempre a 2 centímetros, porque isso me ajuda na hora de fazer a minha caixinha, porque eu sempre faço as caixinhas em números pares para ficar certinho, tá? Então, isso aqui me ajuda bastante na hora de fazer as embalagens, tá? Então, eu sempre gosto de deixar aqui, mas tem gente que não gosta de trabalhar com a grade, tá? E nem com esse ajuste de grade. Quando eu coloco o ajuste de grade, ó, eu consigo só trabalhar com ela em pequenas transformações. Agora, quando eu tiro esse ajuste de grade, ó, eu consigo mexer quanto eu quiser, tá vendo? Ó? Eu consigo deixar ela do tamanho que eu quiser, tá? Ó, eu consigo bem devagarzinho. Quando eu ajusto a grade, eu já não consigo fazer isso, porque quando eu movo, ó, ela já vai para cada 2 centímetros, tá vendo? Então, eu gosto de deixar sempre ajustado em 2 centímetros, tá? Outra coisa é isso, né, gente? Aqui, nessa parte aqui, quando tem esses pontinhos aqui, isso aqui é para quando a gente vai fazer o recorte na plotter de recorte, tá? Deixa eu colocar a linha de corte aqui. Isso aqui é para quando eu vou fazer um corte na plotter de recorte. Por exemplo, eu vou cortar esse quadrado aqui na minha plotter de recorte, tá? Então, eu posiciono ele aqui na onde eu quero que corta, tá? E aí, a minha plotter de recorte vai cortar somente isso aqui. Eu coloco para enviar. Ela vai ler esses pontinhos pretinhos aqui, ó, vão ser impressos juntos com essa figura. E aí, a minha máquina, ela vai ler esses pontinhos e aí ela vai cortar, tá bom? Aí, ó. Ela tá mostrando o que ela vai cortar, tá vendo? Ela vai cortar justamente, somente essa linha vermelha aqui, ok? Mas essa parte de configuração para corte é outra coisa, tá? Então, a gente vai deixar desativado, porque a gente não vai usar por agora essa função. Depois de configurar a página, é pronto. É só isso, tá? Agora, vamos para as funções. Primeiro, vamos para essa barra aqui, tá? Aqui eu tenho a do mouse, então, por exemplo, se eu vim aqui, coloquei um quadrado, eu preciso apertar no mouse para poder mover essa figura ou fazer outras funções, tá bom? Aqui, eu tenho essa opção aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa opção aqui é que eu consigo alterar os pontos, ó, tá vendo? Eu consigo alterar as formas. Ó, se eu quiser criar um aqui, ó, eu crio um aqui. Então, eu consigo, ó, ir alterando. Por exemplo, se eu quiser criar uma imagem, desenhos, então eu consigo fazer por aqui, ó. Então, eu posso criar várias coisas, né, gente? Foi praticamente uma estrela, mas que não deu muito certo a estrela aqui. Então, eu consigo, ó, criar vários pontos, transformar um quadrado, uma bola, em qualquer coisa que eu quiser, tá vendo? Então, essa funçãozinha aqui, ela é para isso, criar formas. Aí tem as linhas, né, que tem a minha linha reta. Tem a linha que eu consigo também, ó, fazer vários pontinhos, por exemplo, um triângulo, se eu quiser fazer um triângulo. E aí, ó, o meu triângulo, ele não é mais uma linha, ele ficou um triângulo, tá vendo? Linha reta, e se eu quiser criar, aqui é para criar fórmulas mais onduladas, ó. Então, eu consigo criar uma fórmula mais ondulada, tá vendo? E esse aqui também é mais ou menos assim, tá? Então, assim, ó, eu consigo criar, por exemplo, um círculo. É como se fosse uma régua, tá vendo? Ó? Então, aqui eu criei um círculo, tá? Então, isso aqui é bem interessante também para quando vocês quiserem criar uma bola, alguma coisa do tipo, tá? Ó, criei outra bolinha menorzinha.
Então, isso aqui é para isso. Mas aí tem a função aqui embaixo de criar bolas, tá? Então, não tem muito... essa função aqui é mais se você quiser fazer alguma... Por exemplo, ó. Eu consegui criar só o marco, tá vendo? Então, é para isso que servem essas linhazinhas aqui. Aqui são as fórmulas. Aqui eu crio um quadrado, aqui eu crio outro quadrado, mas com as bordinhas, onde eu posso alterar as bordinhas, ó, do jeito que eu quiser. Se eu deixar mais arredondada, tá vendo? Eu consigo alterar. Isso aqui para fazer tags é muito legal. Ó, eu posso fazer do tamanho que eu quiser, posso alterar do tamanho que eu quiser, mais quadradinho, mais redondinho. E aqui é a bola. E essa opção aqui, eu consigo fazer ela, ó, e transformar ela em várias opções, ó. Eu venho aqui com esse negocinho aqui, ó, eu vou arrastando ele, ó, e ele vai me dando várias opções, tá vendo? Até chegar no círculo, ó. Então, eu consigo fazer várias fórmulas, tá? Até chegar no triângulo, do quadrado. Gente, eu não sou péssima em fórmulas, losango e outras, até chegar no quadrado do triângulo a bola, ao círculo, tá? Então, essa aqui também é bem interessante. No lápis é para realmente desenhar, gente, ó. Vocês fazem os desenhos que vocês quiserem, tá vendo? E ele se transforma em uma fórmula. Então, eu faço aqui, por exemplo, eu quero desenhar um coração. Então, eu criei um coração aqui. Então, isso aqui é para você produzir desenhos, né? Para quem quer desenhar. Então, isso aqui é bem legal. Para quem desenha essas coisas, né? Fazer artes aqui no Silhouette Studio, que não é o nosso caso, tá? Esse aqui também é a mesma coisa, mas aí ele é pontilhado de linhas, tá vendo? Porque aí você consegue modificar as linhas dele depois, se você quiser ir ajustando direitinho, colocando certinho, tá? Então, você consegue fazer isso usando esse lapisinho aqui. Aqui é para você escrever o nome, tá? Então, você consegue escrever o nome aqui nessa função, tá? E com o nome aqui, ó, nessa abinha de A aqui, você consegue alterar a fonte, você consegue espaçamentos de linhas, né? Deixa eu colocar outro nome aqui embaixo para vocês verem. Ó, então aqui eu consigo afastar a letra ou colocar mais junto. Eu consigo afastar as letras, ó, colocar mais junto, tá vendo? Então, aqui tem várias funções referente às letras, tá? Posso mudar a fonte, colocar a fonte que eu quiser, tá? Aqui nessa abinha, gente, é desenho e notas, tá? Por exemplo, eu quero colocar aqui alguma observação. Então, eu consigo colocar aqui alguma observação para deixar aqui fixado, tá? Por exemplo, eu vou fazer um pedido, então eu coloco aqui algumas observações e deixo fixado aqui para quando eu for fazer o arquivo, eu já saber, por exemplo, as medidas do arquivo que eu preciso fazer e todas essas informações, então isso é bem legal, tá? Aqui é a borracha, gente, ó, por exemplo, desenhei aqui e aí eu quero apagar, por exemplo, essa ponta aqui, então eu consigo usar a borracha aqui dentro do estúdio também e apagar tudo, tá? E a faca, tá? Ela serve como faca mesmo, tá? Ela é para cortar objetos. Por exemplo, esse quadrado aqui, eu quero cortar ele no meio. Eu tenho tanto corte de mão livre como corte reto e outras opções de corte também, tá vendo? Recortei a minha figura inteira. Então, essas aqui são as funções aqui, que são funções mais práticas, tá? Para essa parte aqui, tem a função da página. Não vou mostrar todas as funções aqui, somente a que a gente realmente usa. Essa aqui a gente não usa. Essa aqui é a opção de cores, tá? Então, ó. Eu tenho aqui esse quadrado, né? E aí eu quero pintar ele. Eu posso escolher a cor aqui também, ó, as cores que eu quiser, né? Da paleta aqui. Também tenho essas opções aqui, ó, por exemplo, 2 cores, 3 cores, várias cores, tá vendo? Ó, tem várias opções aqui. E tem essa aqui também, que ele já te dá algumas opções de fundo,
você já tem algumas opções de fundo aqui disponíveis, ó, tá? E você também consegue baixar, deixar na biblioteca aqui fundos que você quer usar. Então, você consegue também adicionar aqui outros tipos de fundos que você quer, tá? Aqui você coloca transparência, por exemplo, você quer deixar mais transparente, tá? Mais claro, mais escuro. Aqui, gente, ó, nessa partezinha aqui a gente usa muito para foto. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma foto aqui para mostrar para vocês. Vou pegar essa foto dessa pequena aqui. Eu arrastei a minha foto, ó. Entrei na página aqui e arrastei a minha foto para cá, dentro do quadrado. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma foto, isso facilita bastante, né? Por exemplo, um círculo. Se eu fosse fazer um chaveiro. Deixa eu excluir isso aqui. Se eu fosse fazer um chaveiro, eu venho aqui, ó. O meu chaveiro é 5 centímetros. Eu venho aqui em cima, coloco o tamanho do meu chaveiro, que é 5 centímetros, né? E venho aqui, ó, e arrasto a minha foto pra dentro, tá? Venho aqui nessa lupinha de mais, que é de aproximar, ó. Pego a minha foto aqui, ó, e lá naquela opção de preencher aqui, ó, nessa opção aqui, eu venho aqui nesse padrão de panorama. E aí eu consigo, ó, posicionar a minha foto onde eu quiser, tá vendo? Consigo posicionar ela direitinho aqui para ficar no nome certinho. Se eu quiser adicionar um nome aqui, ó, eu venho aqui, adicionar um nome, né? Coloco aqui, ó, abaixo, o nome. Vou vir aqui em escolher fonte. Vou vir aqui em colocar o meu nome. Aqui. E aí, essa estrelinha aqui é para deslocar. Então, eu posso criar um fundo, ó, para minha letra. Tá vendo? Então, eu já criei aqui, aqui por exemplo, se eu fosse fazer uma imagem para colocar em um chaveiro, tá vendo? Tanto que é super simples esse programa, ele te dá várias funções desse tipo, tá? Então, aqui é basicamente isso, tá? Aqui também eu consigo deixa eu fazer um quadrado aqui. Deixa eu pegar agora um fundo de borboleta. Vou pegar esse fundo de borboleta aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu excluir isso aqui. Ó, aqui eu consigo, ó, dimensionar, eu consigo tanto, ó, deixar ele bem pequenininho como aproximar, tá vendo? Mas eu perco a qualidade, tá vendo? Então, eu consigo deixar, ó, a imagem do jeito que eu quiser, posicionando ela tanto para frente como para trás. Também consigo virar. Deixa eu pegar a imagem aqui novamente. Aqui, ó, eu consigo virar, tá vendo, ó? Então, aqui essas funções são para isso, tá? Também consigo colocar o ângulo que eu quiser, ó, e ir alterando para deixar no ângulo que eu quiser. Então, aqui as funções são exatamente essas, e que a gente usa bastante aqui no ateliê, tá? Nessas de linhas aqui também vocês não precisam mexer. Nessa aqui é muito legal essa função que tem aqui no programa. É bem legal. Deixa eu achar aqui alguma coisa aqui para me mostrar para vocês como é que funciona essa parte aqui, que ela é bem interessante, tá? Vou procurar aqui na internet um personagem. Vamos colocar aqui personagem. Personagens. Não, personagens de Focora não, gente. Personagens. Vamos aqui em imagens. Vamos achar aqui qualquer coisa. Deixa eu achar uma imagem aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. Eu vou salvar essa imagem. Tá? Salvar aqui. E aí, eu vou colocar ela aqui na minha página, tá? E aí, ó, vocês vão observar que ela está com fundo branco, né? Ó, a minha imagem está com fundo branco. Mas, por exemplo, se ela tivesse com fundo rosa ou qualquer outro fundo. Stephanie, eu quero tirar esse fundo, não quero esse fundo. Você tem essa opção aqui, ó. Eu venho aqui, seleciono todos
E aí eu aumento aqui, ó, para todos ficarem amarelinhos, tá vendo? Até ficarem totalmente amarelinhos, somente o que eu quero tirar, né? E aí eu venho aqui rastrear e destacar, tá? Eu venho em rastrear e destacar, ele vai rastrear e destacar e vai eliminar o fundo branco e vai deixar a minha imagem em PNG, tá? Por exemplo, se eu quero só criar a linha dessa imagem, se eu fosse cortar essa imagem, eu vim aqui em rastrear borda externa. E aí, ó, eu rastrei só a borda externa. Então, se eu colocar para cortar na silhuete, ela vai cortar só essa bordinha aqui, tá? Ela não vai cortar o desenho, então ela vai cortar só as bordinhas dos personagens, tá? E em rastrear na outra função. Nessa outra função aqui, ó, ela rastreia todos os pontinhos, tá vendo? Todos os pontinhos de dentro, os olhos, né? Então, é só vocês observarem o que ela quer, o que vocês querem rastrear. Aqui você consegue, ó, tá vendo? Esses pontinhos aqui que vão ficar aqui, que não estão amarelos, ela vai rastrear também esses pontinhos aqui, ok? Então, é isso, gente. Eu venho aqui em rastrear e eu consigo tirar o fundo branco da minha imagem com muita facilidade. Isso aqui é muito legal e muito útil também, principalmente para quem trabalha com papelaria personalizada. Por exemplo, se fosse fazer um topo de bolo, né, desses personagens aqui, ou então colocar esses personagens, por exemplo, em uma caixinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, eu fiz uma tag, né? E aí, a tag minha, ela precisa estar com fundo rosa. E aí, eu preciso dos personagens sem fundo branco. Porque se eu colocasse eles do jeito que eu baixei a imagem, eles estariam assim, né? E com essa opção, eu consigo tirar o fundo e deixar aqui com o fundo que eu quiser, tá bom? Deixa eu tirar essa opção de ajustar aqui, que tá me atrapalhando aqui. Eu gosto de usar ela na hora que eu vou fazer as embalagens, tá? Quando eu não estou fazendo as embalagens, eu desativo ela, porque ela é bem chatinha, ela não deixa a gente movimentar as coisas direito pro lugar onde a gente realmente quer, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu já tenho um cartãozinho dos Divertidamente, né? Que é esse desenho aqui, entendeu? Então, assim, é exatamente isso que ela faz, essa funçãozinha aqui. Essa outra função aqui é para você modificar as cores, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um quadrado cor de rosa. Mas aí eu não quero esse quadrado cor de rosa, por exemplo. Eu quero de outra cor. Por exemplo, uma logo ou qualquer outra imagem que você pegue, talvez você consiga mudar e modificar aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Peguei a imagem aqui, ó. Eu consigo alterar os tons, tá vendo? Fazer algumas alterações de cor. Aqui eu consigo clarear mais a imagem, por exemplo, se eu quiser uma imagem mais clara, eu consigo também alterar aqui. Aqui eu consigo deixar a minha imagem totalmente inversa, né? Aqui também eu consigo, por exemplo, acrescentar mais vermelho, mais verde. Aqui também consigo fazer ela se transformar em cinza, né? Então, aqui eu consigo mexer nos tons das cores, tá? Da imagem. Aqui eu já mostrei para vocês, né? Que são as funções de texto. Aqui também vocês não vão precisar mexer. Aqui, gente, é bem legal para vocês replicarem. Por exemplo, se eu quiser duplicar para minha direita, ó, eu consigo duplicar. Ou se eu quiser duplicar para a esquerda, eu também consigo duplicar. Se eu quiser fazer várias para baixo, tá? Eu também consigo fazer essa função também. Ou então, por exemplo, eu vou preencher a tela toda com isso aqui. Eu venho aqui em preencher página e venho ela já faz o preenchimento completo da minha página. Por exemplo, se eu for produzir adesivos, tá? Essa opçãozinha aqui também, ela serve para a gente poder fazer outras funções, tá? Ó,
Por exemplo, eu fiz aqui como se fosse um ovo, e eu venho aqui, ó, nessa opção aqui, ó. Tá vendo? Fiz vários, e aí eu venho aqui nessa opçãozinha aqui, ó. E olha aí, eu fiz uma tagzinha, tá vendo? Tem muita função, não tem como explicar tudo para vocês, porque isso aqui entra mais em papelaria personalizada, né? Mas eu estarei ensinando algumas coisas básicas para vocês também aqui. Por exemplo, vou fazer outra função usando também aqui, ó. Mas não usando essa parte aqui de replicar. Ela é para replicar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser replicar ele de uma vez só, ó, tá vendo? E aí eu venho aqui, ó. Tá vendo? Fiz uma tagzinha também. Por exemplo, eu venho aqui e replico para 4 lados, tá vendo? E se eu vim aqui, ó, também fiz outra tagzinha, tá? Vou fazer mais redondinho aqui. E eu venho aqui, ó, e vou fazer uma mais redondinha, tá vendo? Então, essa função aqui é bem legal. E essa é a função que a gente aprendeu agora, que é a função de fundir, tá? Quando eu faço aqui, a gente usa muito essa função na hora que a gente vai produzir as nossas embalagens para fazer o pontilhado, tá? Então, eu fundi as duas imagens, tá? Nas linhas, por exemplo, se eu fizer uma caixa, ó, vou fazer uma caixinha aqui, ó. E aí, eu preciso que tenha nessa caixinha aqui, como se fosse, por exemplo, um cartão. Vou criar um cartão aqui, vou replicar aqui, né? E nessa parte aqui, ó, eu preciso que tenha uma linha pontilhada, que é onde eu vou vincar. Então, eu venho aqui em linha, mudo aqui a opção para pontilhada. Venho aqui, faço esse pontilhado, ó, tá vendo? Mas se eu mandar para o corte dessa forma, vai vir o corte liso e o pontilhado. Então, eu quero que fique só o pontilhado aqui. Eu venho, seleciono essas duas barras e venho em fundir. E aí, ó, fica somente o meu pontilhado aqui. Eu já criei um cartão, né? E aí, eu vou cortar e aqui vai vincar e ele vai ficar abre e fecha, tá? Aqui em substituir tudo, você consegue também fazer isso, só que de outra maneira. Deixa eu mudar aqui para vocês entenderem. Ó, quando eu clico aqui em subtrair, ó, ele vai colar as imagens, ó. Tá vendo? Ele cortou a parte que eu coloquei, ó. Se eu selecionar novamente, ele vai cortar novamente. Então, por exemplo, se eu quisesse cortar uma bola aqui nessa parte aqui, ó. Eu venho aqui cortar, tá vendo? Ele cortou somente o círculo lá dentro onde eu coloquei. Ó, se eu quiser cortar aqui, ele também vai cortar. Ele sempre corta a imagem que está na frente, tá? Aqui também é para dividir, ó. Ó, eu consigo dividir, tá vendo? Ó, ele tirou a parte que tava e dividiu as duas imagens, tá? E também tem essas outras opções aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. Se eu pegar esse fundo aqui, jogar ele pra cá, ó. Se eu colocar uma imagem pra frente e posicionar ela aqui, ó, em cima do meu fundo, essa imagem aqui em cima do meu fundo, e eu vim aqui em intersecional, ela vai ficar com o fundo da minha imagem, ó. Tá vendo? Ela vai ficar como fundo da minha imagem, então ela cortou somente aonde eu queria que cortasse a imagem. Tá, gente? Isso aqui a gente usa muito na papelaria personalizada. Então, como eu falei, não tem como eu ensinar todas as funções para vocês aqui. Mas esse programa, ele te dá muitas opções. Esse aqui que é o deslocamento, como eu falei para vocês, para deslocar para fora, para você criar uma outra cor na lateral, né? Para você fazer a lateral. E aí você consegue, ó, aumentar e você consegue diminuir. Ou se eu quero também deslocar interno, tá? Que vai um deslocamento interno. Por exemplo, se eu quiser fazer um pontilhado aqui, aí eu venho aqui, ó, aumento o pontilhado e olha aí, tá vendo?
Que legal, bem interessante. Isso aqui também é bem legal para vocês criarem logo, criarem, né, cartõezinhos, e isso tudo, ó. Quer ver? Eu vou fazer uma aqui de forma bem fácil. Vamos criar, por exemplo, uma tagzinha. Se eu quisesse criar uma tagzinha bem fofa. Vou rodar aqui, vou deslocar, né? Vou pegar um fundo aqui que eles já me oferecem, ó. Vou pegar um fundinho aqui, esse aqui, né? Vou agora vir aqui no deslocar, vou deslocar, vou fazer um fundo mais claro. Esse fundo aqui mais claro, ó, como vocês podem ver. Vou deslocar novamente. E eu venho aqui, ó, pego a cor que tá já, ó, vendo que legal? E vou deslocar para dentro aqui agora, para mim criar uma linha aqui dentro pontilhada, ó. E olha que legal. Tá vendo que fofinho? Já criei uma tagzinha aqui. Então, isso é bem interessante para vocês produzirem tags para caixinha, para várias outras coisas também que vocês possam produzir, né? Então, esse programa aqui, ele te dá várias funções muito legais. Esses outros aqui também você não precisa, né? São coisas que você não vai usar. E também você precisa ter a versão paga, tá? Para você estar utilizando alguns desses recursos aqui. A gente não vai estar utilizando eles nesse momento, tá? Então, assim, essas são as coisas que vocês precisam saber. Aqui em cima é a parte do design, é onde você está produzindo, tá? Aí aqui tem a opção, essa opção aqui é um novo desenho. Se você clicar aqui, ele abre uma nova base para você trabalhar. Aqui é arquivos, tá? Que você consegue já pegar os seus arquivos aqui, posicionar aqui, tá? Aqui é para você estar salvando o seu arquivo em estúdio. E aqui tem a opção de você imprimir. Você pode imprimir tanto na impressora que você quiser, e como estar salvando também o seu conteúdo em PDF, tá? Essas opções aqui é somente quando tem, né, alguma coisa aqui que você pode excluir. Quando você clica na tesourinha, você pode excluir. Aqui você consegue ter outra página, tá? Nessa parte aqui, gente, você consegue, ó, outra página, ó. Aqui, ó, eu copio e aqui eu colo, tá vendo? Então, eu consigo copiar e colar por aqui. Aqui eu volto, tá? E aqui eu vou e refaço o que eu voltei, tá? Aqui é para aumentar a imagem, aqui é para diminuir. Esse mousinho aqui, ó, eu passo o meu mouse e aí ele aumenta na onde eu quero, tá vendo? Para onde eu quero, tá? Nessa parte aqui, gente, pra, ó, você consegue tanto diminuir como aumentar, ó, para onde você quiser, tá vendo? Então, isso aqui é bem legal também quando você tá fazendo coisas com muito detalhe, tá? E aqui, com a mão, eu consigo, ó, mexer na minha página, ó, consigo mexer na minha página e olhando aonde eu quero ver, tá? Aqui também é para centralizar, tá? A base, então, por exemplo, se eu mexer aqui, eu quero voltar para o centro, eu consigo voltar aqui, tá? Quando você clica aqui nessa opção, aparece várias opções aqui. Essa aqui é de centralizar, eu centralizo, tá? Por exemplo, aqui eu consigo duplicar, ó. Então, por exemplo, eu tenho essas duas bolinhas, eu quero centralizar as duas. Eu venho aqui, seleciono e consigo centralizar uma dentro da outra, tá? Usando essa função aqui, ela só aparece quando eu uso os dois, tá vendo? Quando eu não uso, ela não aparece, tá? Quando eu seleciono, ela aparece. Essas outras opções aqui vocês também não precisam usar, tá? São ferramentas de duplicagem, essas coisas. Aqui é que eu já mostrei pra vocês. Essa aqui também é de deslocar, que eu já mostrei pra vocês. Essa aqui é de duplicar, tá? E o X é de excluir. São essas funções que vocês precisam saber aqui no Silhouette Studio, tá? Agora, vamos para a base de ferramentas aqui embaixo, essas aqui, que eu ainda não mostrei, né? Aqui você consegue colocar a cor, tá? Aqui é a cor da linha. Aqui você consegue mudar a linha, ó, para pontilhado, pro jeito que você quiser,
Aqui é a espessura da minha linha, tá? Se eu quiser ela mais grossa, se eu quiser ela... Deixa eu colocar a preta para vocês verem, tá? Por exemplo, se eu deixar zerado aqui, ela não vai aparecer na minha impressão, tá? Olha aí, ela não aparece na minha impressão. Se eu colocar 0,25, ela já vai aparecer na hora de eu imprimir. Então, eu sempre tenho que colocar 0,25 ou 0,50, tá? Para que ela consiga aparecer na minha impressão. Senão, não vai aparecer na impressão, tá bom? Aqui eu consigo mudar os tamanhos. As minhas estão na configuração de centímetros, tá? Quando tiver esse cadeadinho aqui, por exemplo, eu vou alterar aqui o tamanho, ó, e vai alterar os dois lados, ó. Tá vendo? Alterou os dois lados. Se eu tiro o cadeado, eu consigo mexer só em um lado, ó, por exemplo. Deixar ela em 5 centímetros. E aqui eu consigo mudar para o tamanho que eu quiser, ó, 10 por 5. Vendo? Então, eu consigo colocar do tamanho que eu quiser. Aqui é para colocar mais para a direita, mais para a esquerda, né? Mas a gente usa o mouse, então a gente não usa essa função. Então, gente, é praticamente isso. O programa do Silhouette Studio, ele é bem simples. As funções dele é muito fáceis de se mexer, tá? Principalmente quando você vai pegando as técnicas, né? Vai vendo mesmo como que você faz. Então, você vai conseguindo ter mais manuseio dessa ferramenta, tá, gente? Que é uma ferramenta maravilhosa, tá? Vou fazer outra função aqui com vocês, que as funções estão aqui no lado direito, quando a gente aperta o lado direito. Então, aqui eu consigo copiar a minha imagem e colar ela depois, tá? Por exemplo, eu copio aqui essa imagem, vou na outra página e colo. Tá? Eu fiz uma outra coisa aqui e eu quero colar em outra página. Então, eu consigo ter essa função aqui dentro aqui do Silhouette Studio. Eu também consigo, por exemplo... Ó, vou colocar eles aqui só para me mostrar para vocês. Eu consigo... Aqui eu consigo... Oh, Jesus! Aqui eu consigo duplicar também, tá? Excluir, e eu consigo virar horizontalmente, tá vendo que eu mudei o posicionamento da minha imagem, ó. Ó, ela tava assim, e agora ela tá assim, tá? Eu consigo também colocar de cabeça para baixo, tá? Então, eu consigo fazer essa função aqui. Essas outras funções aqui, deslocar é a mesma coisa que a gente usa nessa função da estrelinha, tá? E também eu consigo, por exemplo, ó, se eu quiser que a minha imagem vá para trás, ó, enviar para trás, ela vai para trás. Se eu quiser trazer ela para frente, eu envio essa para trás e ela vai ficar na frente, tá? Então, você também consegue ter essas funções aqui. Então, aqui no Silhouette Studio, você consegue criar o que você quiser. Embalagens, lembrancinhas, personalizar uma caixinha do zero, fazer tudo o que você imagina de personalização, você consegue fazer aqui dentro do Silhouette Studio. Esse programa, ele é maravilhoso, por isso que eu falo para vocês que é bem legal você ter um computador, tá? Por exemplo, gente, do nome, se você for criar um nome para colocar em um chaveiro, por exemplo. O chaveiro, ele tem 3 centímetros, então a gente vai colocar aqui, ó, 3 centímetros, né? E aí, ó, eu venho aqui, o meu chaveiro tem 3 centímetros, vou aumentar. E aí, eu venho aqui, vou mudar a fonte, vou colocar essa fonte numa cor aqui. E aí, ó, eu preciso que ela caiba aqui dentro do meu chaveiro, né? E olha aí. Ela ficou com 2,2 centímetros e aqui quase meio centímetros, né? Então, ó, ela vai caber certinho aqui no meu círculo de 3 centímetros. Então, para isso aqui facilita muito a vida da gente que trabalha com artesanato, né? Por exemplo, se eu fosse fazer uma letra N de resina, né? Uma letra N de resina. Vamos supor que a minha letra ela tem 4 centímetros, né? Geralmente as letras têm 4 centímetros. Elas mais ou menos... Só é difícil de encontrar
fórmula certinha, mas vocês podem tirar foto da letra e colocar aqui e vocês conseguem ter o tamanho da letra, né, certinho. Por exemplo, a minha letra tem 4 centímetros e eu preciso posicionar ela aqui dentro da minha letra. Eu venho aqui, ó, tem a opção de você girar, tá? Você consegue girar a qualquer sentido que você quiser. E aí eu venho aqui, ó, posiciono. Então, a minha letra, ela precisa ter menos de 1 centímetro, né? Que é a base de todas as letras, é até 1 centímetro. A maioria delas. E aí ela tem 2,9. Mas para as letras vocês não precisam fazer isso, é só medir a letra e saber quanto que é lá na letra. E vocês conseguem dimensionar aqui. Então isso aqui facilita muito a vida de quem trabalha com resina, né? Também. E para quem for trabalhar com papelaria personalizada, esse estúdio aqui, ele é maravilhoso, tá bom, gente? Eu não falei dessas funçõezinhas aqui, né, abaixo, aqui em cima, tá? Aqui se você quiser um arquivo novo, aqui você consegue ter assistente de um novo projeto, tá? Você consegue saber, você consegue, por exemplo, etiquetas de presente. Eles já te dão algumas etiquetas prontas aqui, ó. Você já tem uma etiqueta pronta. Por exemplo, cartões. Aqui é pretty cut, por exemplo, se você for transferir algum arquivo já para cá, né? Então você consegue, por exemplo, os cartões, fazer um cartão aqui, ó, ele já me dá um cartão prontinho aqui somente para me personalizar. Aqui estampagem. Estampagem aqui, ó, você consegue ter para você poder fazer na plotter, tá? Isso aqui é para fazer na base de recorte, né? Então, você consegue ter várias opções aqui, tá? Pontilhado, que é a opção que a gente tem aqui, né? De fazer os pontilhados aqui. Que você consegue criar os pontilhados do jeito que você quiser. Mas é isso, né, gente? Aí aqui, abrir, você consegue abrir a galeria. Arquivos abri recentemente, por exemplo, um arquivo meu que eu abri recentemente, arquivos recuperados, por exemplo, você fez um arquivo e não salvou. Você consegue ver ele aqui nos arquivos recuperados. E aqui tem as opções de salvar, escanear, imprimir, e outras opções também de biblioteca, tá? A biblioteca é essa aqui. Aí agora vamos falar sobre essas últimas funções aqui, tá? Tem a loja do Silhouette Studio. Tem vários arquivos do Silhouette gratuitos, tá? Lá na loja da Silhouette Studio. Então, quando vocês clicam nessa opção aqui, vocês conseguem ter lá vários arquivos gratuitos. Tá difícil de carregar. Aqui é biblioteca, tá? A minha tá desconectada aqui, mas você pode criar sua biblioteca e salvar, por exemplo, imagens, arquivos digitais e todas essas outras funções vocês conseguem colocar aqui na biblioteca, tá bom? Vamos ver se abriu a lojinha aqui. A internet, gente, aqui de casa tá muito ruim. Mas aí você clica na loja aqui e aí vai aparecer o site do Silhouette Studio e você consegue baixar vários arquivos. Eles disponibilizam, né, vários arquivos gratuitos para vocês estarem baixando, tá? No site da Silhouette Studio. E também tem os pagos, né, que você consegue pagar, tá? Aqui, ó, tem várias opções aqui, ó. Isso aqui são para topos de bolo, como vocês podem ver, ó. Vão ser cortes dessa forma aqui. Ele vai cortar dessa forma aqui, ó. Aí vocês vêm aqui nessa parte de free, que são os gratuitos, tá? E aí eles te dão vários projetos, né? Já prontos, somente para você baixar. E aí eles já vão lá para sua biblioteca, né? Você tem que se cadastrar, você tem que ter o cadastro lá na biblioteca, porque aí eles vão direto para lá.
Vamos ver se abre aqui. E aí, vocês conseguem ter vários arquivos gratuitos. Tem outros sites, gente, de arquivos gratuitos também. Você consegue baixar arquivos se você quiser trabalhar com papelaria personalizada. Você consegue ter vários outros sites de papelaria personalizada que dão arquivos gratuitos, tá? Vamos ver se ele abre aqui, mas enquanto ele não abre, eu vou entrar em um aqui para mostrar para você fazendo a nossa festa. Esse site aqui é um site incrível, porque eles disponibilizam arquivos, alguns em estúdio, tá? Mas a maioria deles são em PDF, gratuitamente, tá? Então você consegue ter acesso. Meu Deus, gente, o que tá acontecendo com essa internet? Abriu aqui. E aí, ó, esse site aqui, gente, ele disponibiliza vários arquivos gratuitos, tá? Então, vocês começam a ver aqui, eu coloquei no Homer, aqui já disponibilizam Planner 2023, totalmente gratuito para vocês somente baixarem, né? Os arquivos aqui tem os temas que tem, ó, os temas que vem, então vários temas, vários planners, né? E aí você vai abaixando e aí você vai ter eles te dão várias dicas de como montar, de como imprimir, vídeos de como passo a passo, folhas, ó. Aqui tem uns índices, páginas por planner para imprimir, adesivos e várias outras coisas. Aí eles disponibilizam fotos também, ó, dos planners. Então, esse site aqui é bem bacana, né? Por exemplo, aqui, ó, kits completos. Se você for trabalhar com papelaria personalizada, não tem nenhuma ideia de como você vai fazer, né, para começar a trabalhar. Aqui eles têm vários kits já completos, ó. Então, sacolinhas, por exemplo, aqui da Barbie. Vamos entrar aqui nisso. Então, todas essas caixinhas, sacolinhas aqui personalizadas, ó, eles disponibilizam para vocês os arquivos gratuitos para vocês estarem baixando. Aí os arquivos, eles são em PDF, tá? Em PNG, na verdade. Você vem aqui, ó, por exemplo, a maletinha da Barbie. Você vem, clica aqui na maletinha da Barbie. E aí você vem salvar imagem, tá? E aí você vai imprimir. Aí tem a logo deles, né? Mas vocês conseguem editar isso aqui, mas são arquivo em PNG. Você não consegue editar ele, por exemplo, modificar, tirar essa barba daqui, a não ser que você coloque algo aqui na frente, tá? Mas vocês conseguem fazer as alterações, mas eles já vão prontos para imprimir em tamanho A4, tá? Então, para quem tá começando, isso aqui também facilita bastante, tá? Tem vários topos de bolo aqui também, ó, que já estão prontos somente para você pegar e imprimir. Você consegue colocar o nome, fazendo isso pelo Canva. Então, se você estiver trabalhando pelo celular, quer começar a trabalhar com topo de bolo, então isso aqui é muito legal, ó, porque eles disponibilizam, tem todos os temas que vocês imaginarem aqui, gente, vários temas, da Hot Wheels para 2022 que já passou, né, do Naruto, do Pop Witch, Luca, balões, então aqui, chá de menina, então aqui tem várias opções se vocês quiserem mexer com isso. Então, esse programa aqui, ó, é Fazendo a Nossa Festa, tá? Então, ele também é bem legal, tá? Vou falar mais sobre esses assuntos com vocês em outra aulinha, tá? Onde eu vou trazer alguns conteúdos aqui de vocês baixarem fontes, arquivos digitais gratuitamente, tudo gratuito, tá? Mas essa aula vai ficar para outra aula, senão essa aula vai ficar muito grande. Essa aula é mais para vocês conhecerem mesmo as funções aqui do Silhouette Studio. E na nossa próxima aula eu vou mostrar para vocês como vocês pegarem arquivos digitais gratuitamente, tá? Para vocês estarem personalizando as embalagens e as fontes, tá? Pra gente estar colocando fontes aqui no Silhouette Studio. No meu não tem nenhuma fonte, porque eu não baixei ainda. As que eu baixei, eu tirei daqui para mostrar para vocês depois, ó. Então, não tem nenhuma fonte. Essas fontes aqui são as que vêm já no computador. Só tem essa aqui,
Só tem essas duas aqui que eu baixei. Então, eu vou estar baixando com vocês e mostrando para vocês como vocês baixam as fontes gratuitamente e colocam já aqui no computador automático, tá bom? Então, até a nossa próxima aulinha.